Bom dia, meus irmãos. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês nesta manhã. Nós voltamos novamente a estudar a palavra de Deus, como temos feito todos os domingos e durante a semana em diversos encontros e nas devocionais. Assim eu peço aos irmãos que baixem suas cabeças. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado mais uma vez pela bênção de podermos estudar a Tua palavra. Louvamos o Teu nome, ó Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado pela semana que passou, pelo Teu cuidado para conosco, ó Deus, Teu amor, Tua fidelidade, que tem nos alcançado e tem preservado nossas vidas e até aqui tem nos abençoado a Tua boa mão, tem estado conosco. Por isso nós nos alegramos na Tua presença. Mesmo apesar de circunstâncias difíceis, como tantos estamos passando, nós sabemos em quem temos crido e temos a certeza que Tu és poderoso para guardar o nosso depósito até o dia final. Ó Deus, preserva as nossas vidas e a nossa fé, nossa confiança no Senhor. E ajuda-nos neste dia, nesta manhã, a estudarmos a Tua palavra. Especialmente fala, ó Deus, a cada coração nesta manhã, através da minha vida, que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração e tudo aquilo que eu vier a falar, seja de conformidade com a Tua vontade, com a Tua palavra, seja para a nossa edificação, para a edificação do Teu povo, para a glória do Teu nome. Eu oro e peço perdão dos meus pecados, em nome de Cristo, nosso grande Deus, Senhor e Salvador. Amém. Meus irmãos, nós estamos na lição número 6. Hedonismo. Onde você está plantado e com quem? É preciso tomar cuidado com certas ideias e suas consequências, ou alguém pode se machucar. Esse é o tema da lição desse trimestre. Certas ideias e suas consequências. O texto básico, meus irmãos, desta manhã está no Salmo 1 e também em Gênesis. Mas nós vamos começar com o Salmo 1, um salmo muito conhecido e que você, eu recomendo, deveria memorizá-lo, para que você sempre lembre no seu coração este salmo, que fala da bem-aventurança, da felicidade. E bem-aventurado significa mais do que feliz, é felicíssimo, muito feliz. Então, veja o que a palavra de Deus diz neste salmo. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ainda Gênesis 3, de 1 a 9, diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Onde estás? Muito bem, meus irmãos, hedonismo na ética é um termo geral para todas as teorias de conduta nas quais o critério é o prazer. Você já deve ter ouvido várias vezes em sermões, em estudos,
sobre o hedonismo. O hedonismo traduz-se como jeito de ver a vida em que se prioriza, acima de tudo, sem limites, a satisfação pessoal, buscando ao mesmo tempo evitar a dor e o sofrimento. Ele defende o prazer como um fim em si mesmo, o bem supremo. As pessoas que são ávidas pelo prazer não pensam, muitas vezes, nas consequências das suas escolhas. No princípio, a experiência parece agradável, mas no fim exalará o cheiro da morte. Diante disso, por amor à Igreja do Senhor, não deve ficar calada, mas cumprir com a ousadia o mandato cultural recebido de Deus de transformar o mundo em que se vive, porquanto feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Por isso nós vamos estudar nesta manhã o hedonismo e o que a palavra de Deus fala a respeito disso. O prazer é uma coisa antiga, ou seja, o hedonismo não é uma coisa nova. E se nós analisarmos na história, mesmo no texto que lemos, desde os primórdios da humanidade, por causa do pecado, o hedonismo já existia. Com esse outro nome, o hedonismo como nome, como nós estamos estudando, com esse nome talvez não, mas ele já existia. Veja assim, a vida do hedonista é vazia de significado. Olha só, Salomão, depois de prometer a si mesmo gozar o prazer, Eclesiastes 2:1, disse comigo, vamos, eu te provarei com a alegria, goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Satisfazer a concupiscência dos olhos e realizar seus desejos mais secretos. Eclesiastes 2:10 diz, tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei. Mais tarde olhou para as obras de suas mãos, e eis que tudo era vaidade de correr atrás do vento. Então Salomão, por exemplo, foi um servo de Deus, conhecedor da palavra do Senhor, conhecedor de Deus. Todos nós conhecemos a história de Salomão, o quanto ele foi sábio e como Deus o abençoou em tantas coisas. Mas, em determinado momento da sua vida, ele quis experimentar tudo aquilo que poderia lhe dar prazer. Ele disse, eu te provarei com a alegria. Goza, pois, a felicidade. Mas também isso era vaidade. Ele procurou felicidade em muitas coisas. Se vejam, ele teve várias mulheres, ele teve aliança com muitos povos, teve mulheres e concubinas a centenas. E o que aconteceu? O seu coração foi tomado pela idolatria. Ele pecou contra Deus. E por causa das consequências do seu pecado, lá para frente o reino veio a ser dividido. Então, foi consequências das atitudes de Salomão, não é? Então, o hedonismo não é uma coisa nova. Na verdade, a busca pelo prazer está intrinsecamente ligado ao coração do homem. Quando nós somos criados para termos prazer. Mas prazer de que forma? Nós fomos criados para glorificar a Deus. E nós gozarmos, estarmos na presença dele para sempre. Mas o homem pecou, como nós vimos no capítulo 3 de Gênesis, que o homem pecou. O homem desobedeceu a Deus. Então aquilo que Deus tinha preparado para ele de uma forma tão espetacular, importante, necessário, que é estar sempre em perfeita harmonia com Deus, por causa do pecado, nós acabamos perdendo esse prazer, essa alegria constante que Deus tinha com o homem no Éden. E quando o homem caiu e pecou, o que ele fez? O homem fugiu da presença de Deus. O homem se afastou de Deus. O homem se escondeu de Deus. E veja, o homem se escondeu de Deus, não Deus do homem. O Deus vai à procura do homem e pergunta, onde estás? Então veja como Deus é que vai ao encontro do homem. Por isso, o cerne da questão é, se nós queremos ter prazer nessa vida, se nós queremos ser felizes, se nós queremos ter alegria de verdade, nós temos que ir a Deus. Mas como ir a Deus se nosso pecado impede que nós façamos isso? Então nós temos que pedir para que Deus nos abrace, nos encontre e estenda a sua mão graciosa sobre nós. Não é? O pecado faz isso. E a raiz de todos os males está o amor ao dinheiro, o amor ao prazer, o amor a essas coisas que acaba sendo uma idolatria. E nós colocamos tudo isso, esse prazer, essa busca do prazer no lugar de Deus, achando que vamos encontrar fora de Deus algum prazer. Como acabamos de ver,
Podemos encontrar alguma fonte de prazer, alguma coisa relacionada com os prazeres desse mundo? Passageiros. E muitos deles podem nos levar à morte e à morte eterna. Em geral, o prazer é compreendido de modo imediato, como todo sentimento ou experiência agradável. Ou seja, satisfação, prazer, êxtase, euforia, gozo, alegria, exultação, gratificação, gratidão, gozo, amor, alívio, tranquilidade e tantas outras formas, né, de que expressam prazer, né, felicidade, aquilo que as pessoas querem ter. Mas o interessante é que o descontentamento, do lado oposto, é entendido como toda experiência ou sentimento desagradável. E se você comparar o descontentamento ou as coisas que trazem algum sentimento desagradável, eles são muito mais do que os de prazer, em oposto ao que traz prazer. Veja que dor, agitação, agonia, angústia, aborrecimento, ansiedade, apreensão, tédio, desgosto, desânimo, depressão, desolação, desespero, desconforto, descontentamento, aversão, desorientação, insatisfação, medo, inimizade, tédio, tristeza, culpa, ódio, horror, mágoa, irritação, ódio, ressentimento, vergonha, mau humor, terror, inquietação e outros. Quantas coisas estão opostas à questão da experiência agradável relacionada com o prazer? Agora, por que tudo isso? Bom, a causa principal de tudo isso é o pecado, nós sabemos. A causa principal disso é o pecado e o nosso afastamento de Deus. É a causa de tudo isso. Então, a felicidade é possível? Sim, ela é possível. Veja o que diz aqui em Gênesis 3:9. Portanto, a pergunta mais importante a ser respondida hoje é: onde estás? Onde estás? Porque antes do homem pecar, ele estava na presença de Deus. Ele gozava da presença de Deus e todos os dias Deus se apresentava na viração do dia para conversar com o homem, para estar com ele. E ele se deleitava em Deus, se deleitava nas coisas que Deus havia criado. Havia uma harmonia, uma perfeita harmonia na sua relação com Deus, na relação com as coisas criadas e tudo mais. Mas com o pecado, o que aconteceu? Nós vimos que ele se afastou de Deus, ele se escondeu de Deus. E Deus então procura perguntando: onde estás? Onde estás? Então agora o homem já não é mais feliz. Porque agora, por estar longe de Deus, ele começa a ter medo. Tudo aquilo que nós vimos, a ter medo. Não é? A morte entrou no mundo. Não é? O pecado entrou, e pelo pecado a morte. E a morte passou para todos os homens porque todos pecaram. Né? Aí vem as ansiedades. O trabalho sob o suor do seu rosto, com muito custo para obter o pão de cada dia. Então, o pecado é a causa de tudo isso. O pecado trouxe tudo isso para o homem. Mas Deus pergunta: onde estás? Onde estás? Onde estás? A Bíblia toca nesse assunto de prazer. Por isso, o nosso texto básico é o Salmo 1. Então, há um outro jeito de olhar a vida, entendendo o que a Bíblia diz no Salmo 1. Ao ler esse salmo, entende-se que a felicidade não é nem natural e nem inatingível. Ela é possível. Mas se a felicidade é possível, por que tão poucas pessoas a têm? Essa é uma pergunta interessante, né? É possível, tá? Então por que poucas pessoas têm? A resposta é porque procuram a felicidade erroneamente. Procuram a felicidade no lugar errado. João 6,35 diz, olha, declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Portanto, a menos que Deus entre nesse mundo quebrado e abra os nossos olhos para uma realidade que não pode ser vista apenas nessa dimensão, nunca seremos felizes. Veja que interessante. O texto de Salmo diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Primeira coisa. Onde você busca conselho? Não se detém no caminho dos pecadores. Não para. Não fica se envolvendo com as coisas de pecadores. Nem se aceita na roda dos esclarecedores, daqueles que desprezam a Deus. Se você é um filho de Deus, se você é crente e você se afasta de Deus achando que você vai encontrar a solução para a tua vida, para os problemas, as dificuldades, ou está decepcionado e desencantado com a vida cristã e vai então achar que é melhor você procurar em outro lugar, mesmo que Deus esteja oferecendo para você um melhor, porque isso é maldade, né? Deus oferecer o melhor e você fala: não, isso não é a solução para a minha vida, eu procuro em outro lugar, vai procurar em outro lugar. Então, você não vai ser feliz, porque a Bíblia promete que não há felicidade a não ser que você busque a Deus.
Porque ele diz, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Porque onde nós encontramos a resposta para a nossa vida? Na lei do Senhor. Porque Deus escreveu, através de homens inspirados por ele, pelo Espírito Santo, a sua palavra, conhecendo o interior do homem, sabendo do que o homem precisa. O homem precisa de Deus, o homem precisa de Cristo, o homem precisa conhecer a vontade de Deus para que ele seja feliz. O homem só é feliz quando ele busca na palavra de Deus a vontade de Deus para a sua vida. Vamos nos recordar um pouco da situação do povo de Israel, quando Deus liberta o povo do Egito e o leva para o deserto, a caminho da terra prometida, através de uma nuvem durante o dia, o protegendo contra o sol escaldante, né, dando para eles o direcionamento para onde deveriam ir, e à noite, por causa do frio, não é? Através da coluna de fogo. Mas por causa do pecado do homem, logo depois, quando acampados ao pé do Monte Sinai e Moisés subindo para receber as tábuas da lei, 40 dias e 40 noites, o povo se esquece de Deus e já não confia mais em Deus. Há pouco já tinham visto coisas tremendas que Deus havia feito. Agora pede para Arão fazer um bezerro de ouro e se esquece de Deus. Deus vem e traz a Moisés de volta e fala, o povo está pecando. O povo se esqueceu de mim. E, de certa forma, quer destruir o povo e diz para Moisés que ele não iria mais. Ele ia mandar um anjo, ele ia enviar o povo ia tomar conta da terra, ia entrar na terra, ia tomar posse da terra, ia vencer o povo da terra, mas ele não iria mais com aquele povo. E Moisés então ora a Deus, nós não podemos, se o Senhor não for conosco, não há felicidade, não há alegria, a não ser que o Senhor esteja conosco. Nem que o Senhor mande um anjo, nem que o Senhor nos ajude a entrar na terra, nem que o Senhor nos dê vitória sobre aqueles que estão na terra. Se o Senhor não estiver conosco, nós não iremos. Então, veja a consciência de Moisés, de como era importante que Deus estivesse com ele. Deus se arrependeu, do ponto de vista da forma com que a Bíblia nos ensina. Na verdade, Deus tinha um plano maravilhoso, né, para aquele povo. Então, Deus volta e resolve ir com o povo, porque Moisés se humilha, Moisés se retira para orar e pedir para que Deus não fizesse isso. Deus então resolve na sua soberania, de forma que nós não entendemos, mas é o que a palavra de Deus nos conta, a ir com o povo. Então, não há felicidade, não há prazer, não há perfeita realização. Nós não podemos caminhar na nossa vida se Deus não estiver conosco. Nós temos que ter fome de Deus. Nós temos que buscar a Deus. Nós temos que querer, ansiar, buscar. E a realização da nossa vida só tem sentido se for com Deus, com o Senhor Jesus, na presença dEle, procurando fazer a sua vontade, dia e noite, como a palavra de Deus nos fala lá neste Salmo, né? Procurando ler a palavra de Deus, buscar a palavra de Deus de dia e de noite e obedecendo a sua vontade. A felicidade é de raiz. A verdadeira felicidade oferecida por Deus não é superficial. O verso 3 nos informa que a pessoa feliz é como uma árvore plantada perto da água corrente, que produz seus frutos na estação certa e cujas folhagens não murcham. Olha que coisa maravilhosa, né? Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas. Outra tradução diz junto ao ribeiro de águas, né? Que no devido tempo dá os seus frutos, ou seja, na estação certa, né? E cujas folhagens não murcham. Por quê? Porque ele está ali, né? Como nós lemos Jesus falando lá aos discípulos, aquele que o buscar, ele é o pão que sacia a fome, ele é a água que sacia a sede. Não há nada mais importante na vida do que você ter a sua fome e a sua sede saciada. São necessidades básicas. Mas Deus faz muito mais do que isso. Deus, ele nos trata de tal forma, quando nós buscamos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, e consideramos a Deus como a coisa mais importante da nossa vida, Ele nos abençoa. Estamos enraizados nele. E a
perto dele, perto da água, da fonte da vida que é Cristo, somos alimentados, somos saciados, de tal forma que nós vamos produzir sempre folhas e frutos no tempo certo. Não porque não tenhamos que enfrentar dificuldades, há tempestades, há ventos fortes, né? Quando há ventos fortes e tempestades, as folhas às vezes caem. Quando o sol é muito forte, às vezes as folhas tendem a murchar ou a começar, não é verdade? Mas se estivermos firmes e a água do Espírito do Senhor, a presença do Senhor Jesus, constante em nossa vida, porque estamos enraizados nele, nós daremos frutos e as nossas folhas não vão murchar. Deus vai nos abençoar. Deus vai cuidar. É a promessa de Deus nesse salmo. Então a felicidade é uma coisa oferecida por Deus, ela não é superficial. Ela está enraizada e profunda, porque Ele é que está controlando e abençoando, e enraizando e firmando esta árvore. Nós temos essa certeza, esta promessa para a nossa vida. 2 Coríntios 5 diz assim, e assim, se alguém está em Cristo. Então, olha que interessante. Onde estás? Novamente a pergunta de Gênesis. Deus perguntando, onde estás? Se você é capaz de responder que você está em Cristo, então você é uma nova criatura. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, quantas experiências maravilhosas nós temos ouvido. E você e eu mesmo, que é crente em Jesus, sabe e pode dizer que antes de ser crente, no processo da salvação, como muitos passaram, deixando as coisas para trás e agora vivendo uma nova vida, podem dizer que diferença, como é bom poder estar com o Senhor, como é bom poder estar em Cristo, como é bom poder buscar a Cristo, como é bom saber que Ele tem poder para segurar a nossa mão, para nos guardar, para de fato carregar o nosso fardo e as dificuldades que temos e, acima de tudo, nos libertar da ira vindoura e nos trazer novamente para a presença de Deus e nos tornar amigos de Deus e não mais inimigos e, portanto, não estarmos mais debaixo da ira de Deus. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Eu não sei se você já parou para pensar nesse fato de você não estar mais sob a ira de Deus, de poder experimentar agora coisas novas, porque Ele nos fez para as boas obras. Ele não nos fez para sermos infelizes, Ele nos fez para sermos felizes. O que faz de uma pessoa crente em Jesus paraplégica, estar numa cama para o resto da sua vida e assim mesmo glorificar a Deus e assim mesmo louvar a Deus? O que faz de uma pessoa cega, crente em Jesus, poder produzir, viver alegremente na presença de Deus, se não este Deus maravilhoso, o poder do Espírito de Deus, o Cristo que transformou a sua vida, que transformou a vida dela e que transformou a nossa vida, de podermos dar glórias a Deus, porque nossa vida vai além de nossos sentimentos sensoriais apenas, vai além disso. Então não é superficial, é muito mais profunda do que isso. Por isso, pare para pensar, como você está, onde você está, com quem você está. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Você é uma nova criatura, você já provou a sua fé, você já tentou, já experimentou a sua fé, está confirmado e firmado em Cristo. Isso é muito importante, é muito sério, meus irmãos. 2 Pedro 1,4 diz, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, como que você pode dar mais valor para as coisas de Deus do que das coisas do mundo? Quando você é transformado. Porque o homem natural não entende as coisas de Deus, na verdade, Paulo diz, e não pode discerni-las porque elas se discernem espiritualmente. Ele não pode entendê-las. Mas quando você aceita Cristo, como você está em Cristo, você passa a participar da natureza divina. Olha que coisa maravilhosa, porque o Espírito de Deus está no teu coração, está no meu coração. Ele nos livra da corrupção das paixões deste mundo. Este é o segredo, esta é a receita, esta é a chave da verdadeira felicidade. Deus está, por meio de Cristo e por meio do seu próprio Espírito, transformando a nossa vida.
à imagem do seu Filho Jesus. Esse é o trabalho de Deus, do Espírito da santificação na nossa vida. É nos transformando cada dia. E nesta transformação, nós participamos. Como? Buscando na sua lei, meditando na sua lei, de dia e de noite. De dia e de noite. Buscando a todo tempo, a todo tempo, a todo tempo. Das mais diversas formas. Das orações flash, da leitura da sua palavra. Uma vida de oração e comunhão com Deus. Buscando estar em comunhão com os irmãos. Não deixando de congregar com os irmãos. Os meios de graça que Deus nos dá. Para que possamos ser livres dessa corrupção mundana que vivemos e a todo tempo nos empurrando, nos forçando e nos tentando, porque somos tentados. É verdade, não é verdade? Somos tentados, dia e noite. O diabo tem os dele, mas ele sabe que pode atrapalhar a vida daqueles que são de Cristo. E ele faz isso. Os dados inflamados do maligno. Por isso que o Paulo disse que nós temos que tomarmos o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, não é? A oração, súplica, estarmos diante de Deus constantemente. Buscarmos comunhão com Deus, pela sua palavra, pela oração e pela comunhão. Por quê? Paulo fala de forma maravilhosa e linda nesse capítulo 17, verso 28, que ele diz: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Essa foi a palavra de Paulo quando estava lá na Grécia, não é? E ao passar lá em Atenas e ver lá no meio lá do Areópago vários deuses, e lá um deus colocado uma frase: ao Deus desconhecido. E ele então faz toda uma argumentação e prega a palavra ali no meio dos gregos e fala daquele Deus que eles não conheciam, mas que ele conhecia, o verdadeiro Deus, aquele que criou todas as coisas, porque nele vivemos e nos movemos, existimos, como alguns de vós têm dito, porque dele também somos geração. Paulo então dá aquele testemunho maravilhoso para os gregos. Assim, esse é o nosso Deus. É o Deus que nos dá todas as condições para vivermos para a sua própria glória, para estarmos felizes e gozarmos a vida com Ele. Não há nada melhor do que isso. Há muitos crentes que estão sofrendo, e alguns que abandonaram a fé, porque estão procurando ou procuraram encontrar prazer de forma errada, no lugar errado, e não com a sinceridade do seu coração, achando que as coisas da carne, as coisas deste mundo, que são passageiras, algumas delas até lícitas, mas passageiras, se colocadas no lugar de Deus, se forem substituir Deus e as coisas de Deus, são idolatria. Estão tomando o lugar de Deus. Por tomar no lugar de Deus, se tornam idolatria. É idolatria. E Deus não pode conviver com a idolatria. Ele tem ciúme do seu povo. Ele não admite outro Deus além dele. Ele é o único Deus. Portanto, meus irmãos, eu apelo para o seu coração. Se você tem colocado alguma coisa no lugar de Deus, faça uma análise da sua vida. Como você está? No que você tem se envolvido? O que tem tomado mais o seu tempo? O que tem sido prioridade na sua vida? Cuidado, que isso não esteja tomando o lugar de Deus. 1 Pedro 6 diz: nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Bem, meus irmãos, a verdade é que nós não podemos também olhar só para as circunstâncias. Aliás, se nós olharmos para as circunstâncias, nossa fé pode ser diminuída, ela pode esmorecer. Não, olhe para as circunstâncias, olhe para Cristo, olhe para Deus. Porque apesar de sofrermos por pouco tempo, há uma promessa maravilhosa, como foi para o povo de Deus. A promessa da terra prometida. Olhamos para o alto, olhamos para aquilo que Deus tem reservado para nós, para aquilo que Cristo disse: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar-vos lugar, voltarei para vos buscar, para onde eu estou estejais vós também. A promessa de Deus. Então nós não podemos firmar a nossa felicidade, a nossa vida nas circunstâncias que são também passageiras, não é? E não são
recompensadoras, pelo contrário, aquilo que Deus promete é eterno para a nossa vida. Em último lugar, a felicidade é um subproduto. A felicidade é apenas o subproduto da busca de algo mais que a felicidade, que é o próprio Deus. Mateus 6,33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É a promessa de Deus. Ou a gente crê nas promessas de Deus, ou a gente busca realmente, em primeiro lugar, o reino de Deus, ou nós estamos vivendo uma farsa. Não é verdade? Nós estamos vivendo uma farsa. Como podemos viver uma vida de verdade se não buscarmos de verdade, de coração, em primeiro lugar, o reino de Deus? Talvez alguns, creio que até muitos, estão na igreja por vários outros motivos. Ou por tradição, ou porque o pai obrigou desde pequeno para ir para a igreja, ou porque há um grupo que interessa para ele, ou ele tem outros interesses, ou porque ele quer aparecer, se ele está, por exemplo, na liderança, ou porque é um lugar gostoso, ou porque gosta da música, ou porque gosta do sermão. Meus irmãos, o fim principal do homem é glorificar a Deus, é adorar a Deus, é buscar no Senhor a fonte da vida e, além de tudo, se arrepender dos seus pecados. Se você não entendeu ainda o que é o pecado, o que o pecado faz, o que o pecado fez e o que o pecado pode fazer, e você vive uma vida dupla, eu rogo a você e peço em nome de Jesus que você olhe para o seu coração, olhe para o seu pecado, olhe para a sua vida, olhe para Deus e busque em Cristo Jesus que Ele traga ao seu coração o verdadeiro arrependimento. Você enxergue o pecado como a pior coisa que pode existir na sua vida. E é de fato, o pecado é destruidor. O pecado cobra seu preço. A conta vem. Por isso é necessário que nós busquemos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, certos e confiados nessa promessa que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Busca o Senhor de todo o teu coração. Salmo 103 diz: saber que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastor. Ah, mas se você é do Senhor, de verdade, se você é do Senhor, você pertence ao seu povo, você pertence a um rebanho especial. E Ele cuida desse rebanho, Ele cuida de você, Ele cuida de nós, Ele tem um carinho especial. Nós somos raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele tem ciúme de nós, Ele tem ciúme de você, Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar do seu coração, Ele vai cuidar das suas necessidades, Ele vai dar atenção ao seu anseio. Ele te ama tanto que deu o seu próprio Filho por amor de nós, por amor de você, por amor de mim. Então Ele cuida de nós, Ele tem um carinho e um amor especial, maravilhoso, por cada um de nós. Então este é o ponto principal do salmista no Salmo 1. Quanto menos você se preocupa com a sua felicidade, e quanto mais você busca a Deus e a sua palavra, mais feliz você se torna. Por isso a felicidade é um subproduto. Mateus 13,44 diz: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Veja, esta parábola mostra quando aquele homem encontrou aquele tesouro que é o Senhor Jesus, e tendo achado, ele vai procurar fazer de tudo para quê? Para estar ali, para pegar aquele tesouro, para pegar aquele tesouro e transbordando alegria, ele vai e faz o que ele puder para estar ali. Isso não pode ser transformado ou ser entendido como alguma coisa que nós possamos fazer. Não, não é isso. O que Cristo está querendo dizer aqui é que o valor da salvação, o reino de Deus, o reino dos céus, é tão maravilhoso, é um tesouro tão precioso, é uma coisa tão maravilhosa, que nós devemos valorizá-la de todo o nosso coração. Ela deve ser a coisa mais importante da nossa vida. A vida com Cristo, a vida desfrutando já aqui com Cristo no reino dos céus. Então, por isso que é importante, a felicidade está nisto, não está em você, ao contrário, fugir disso, tentando achar alguma coisa que substitua isso no mundo, porque o mundo não tem nada para oferecer melhor do que isso.
Não há nada que esse mundo possa oferecer de melhor que seja melhor do que o reino de Deus, do que a salvação em Jesus, do que Cristo tem para oferecer para nós. Olhe para o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Olhe para quem Cristo é, Filho de Deus, que foi oferecido por nós, como Cordeiro de Deus, para tirar o pecado do mundo, para te salvar, para me salvar. Olhe para isso. Valorize isso. Se você é crente em Jesus, está aí fraco na fé, está triste por alguma coisa, não se sente cuidado por Deus por algum motivo, se sente desamparado, pare com isso. Olhe para Cristo. Olhe para a cruz. Olhe para o que Cristo fez por você, pelo sofrimento de Cristo na cruz por você. Busque a Deus. Peça que Ele molde o seu coração, que Ele mude o seu coração, que Ele transforme a sua vida, que Ele penetre no fundo do seu coração, da sua mente, mude os seus sentimentos e se entregue de fato a Jesus. Peça para que Ele mude o seu coração. Ore e suplique a Deus mesmo para que Ele transforme a sua vida. Deus há de escutar a sua súplica. Buscai a Deus de todo o vosso coração, diz a palavra do Senhor. Deus não vai desamparar o coração contrito, o coração humilhado, o coração arrependido verdadeiramente. Ele pode fazer isso na sua vida. Chegamos no final. Conclusão. A felicidade é possível. Muitas pessoas não desfrutam dela porque procuram circunstâncias e não vão na fonte certa que é Deus e no seu Filho Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo que nos foi outorgado, e, portanto, não andando segundo o conselho dos ímpios, mas segundo a lei do Senhor e em comunhão com o seu povo. Nesse sentido, onde você está? Onde está o seu coração? No que você está firmado? Você pode ser feliz. É possível. Não olhe para as circunstâncias. Em vez disso, aceite, admita suas necessidades do Evangelho do Senhor Jesus Cristo e aprenda a se deleitar com isso, interpretá-lo e a ouvi-lo dia e noite. Que Deus abençoe a sua vida, as nossas vidas, que nós realmente nos deleitemos nas coisas de Deus, que são as melhores nesta vida e na vida futura, olhando firmemente, como diz Paulo, para o autor e consumador da nossa fé, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe neste dia, Deus te abençoe com esta palavra, que você siga firme e confiante no Senhor, não desanime, busca o Senhor de todo o seu coração, Ele não vai deixar você sem resposta. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?